Olá, alunos e alunas dos 8º anos. Eu sou o professor Gustavo Lima e vou trabalhar aqui com vocês na matemática, sequências recursivas e não recursivas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do EducaPE. Então, pega aí o teu caderno, pega teu lápis e borracha para juntos fazermos aqui algumas questões e aprendermos hoje, ok? Vamos lá. Vamos observar aqui, primeiramente, algumas sequências. Daí, já vamos tentar inferir algumas ideias, tirar algumas ideias do que seriam essas sequências. Temos aqui a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos as reticências. Essas reticências, elas dão a ideia de que há uma continuidade. Bom, mas é uma continuidade numa regra, algo lógico ou não? De forma aleatória ou não? Essa sequência vai ser chamada de sequência dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3 e aí por diante. Temos aqui agora a sequência 0, 4, 8, 12, 16, 20 e reticências novamente. Essas reticências indicam que há uma continuidade. E esse crescimento, essa continuidade, pode existir uma regra lógica ou não. Mas vamos lá entender também. Então, essa sequência que nós vimos é chamada sequência dos múltiplos de 4. Ok? Vamos observar aqui uma outra sequência. 1, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 6, 2 e 4. Essa sequência não há reticências, então quer dizer que não vai haver uma continuidade. E essa sequência veio de onde? Que está tão aleatório assim. Essa sequência é da face obtida no lançamento de um dado. Então são números que podem acontecer. Então são números que não existe aí uma regra, não existe uma forma lógica do próximo número que vai acontecer. A certeza vai ser de 1 a 6, não é? Mas que a gente não sabe a ordem desses números que vão aparecer nesses lançamentos. Mas a sequência, o que é sequência? Então aqui temos, de forma mais simples, sequência é a continuação de alguma coisa já iniciada. Perfeito. Então temos palavras aqui sinônimas como continuação, segmento, continuidade e prosseguimento. A sequência ela pode ser chamada de sequência recursiva. A sequência recursiva é a sequência que obedece a uma regra padrão. Ou, por exemplo, que os termos da sequência têm certa dependência. O próximo termo da sequência, o próximo número, ele tem uma dependência com o número anterior. Quer dizer o quê? Que ele foi somado, ele foi multiplicado, foi dividido, foi subtraído. Mas existe uma certa dependência e aí você consegue observar esse número posterior. Exemplo, temos aqui o número, a sequência 2, 4, 6, 8, 10 e reticências. É possível encontrar o sexto termo dessa sequência, pois o padrão corresponde aos múltiplos de quê? De 2. Então você consegue observar que existe uma relação entre essa sequência. Ok? Então vamos lá. Na sequência não recursiva, nós podemos inferir que não existe dependência entre os termos da sequência. Não é necessário saber o termo anterior para poder afirmar o próximo termo. Então aqui você já consegue ver que é diferente da não recursiva, que ela não consegue inferir ali qual é o próximo. Eu não consigo ter essa certeza do próximo sem precisar saber o anterior. Não. Então, não preciso saber esse anterior para determinar os próximos termos. Eu posso identificar? Posso, mas não preciso ter a certeza ali do anterior. Por exemplo, temos aqui essa sequência 11, 12, 12, 12, 13 e 13. Reticências. O que quer dizer isso? Que sequência refere-se ao quê? É uma sequência que corresponde ao grupo de futsal escolhido pelo professor de educação física, onde a ordem dos alunos inscritos foi apresentada dessa maneira. Então, como você consegue ver, o professor vai anotando ali as idades dos alunos que foram chegando, se inscrevendo para as aulas de futsal, mas aí você vê que existe uma aleatoriedade, não existe uma regra.
Então, o próximo número não depende do anterior. Então, essa sequência é chamada de uma sequência recursiva. Na tentativa de encontrarmos os termos de uma sequência, podemos afirmar se ela é recursiva ou não recursiva. Existem maneiras de encontrar os padrões de uma sequência. E quando eu falei a vocês que existe ali uma sequência, pode ser uma sequência lógica, pode ser somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo. Mas existe uma relação com a anterior para a recursiva. A não recursiva não existe. Por exemplo, a sequência de números primos. Não existe ali uma regra ou uma dependência com o número anterior, com o termo anterior. Mas existe uma sequência. Vamos observar aqui o exemplo 1. Determine o quinto e o sexto termo da sequência 3, 8, 13 e 18. Veja que depois ali das partes do quinto e sexto tem as reticências. Continua. Após determinar esses termos, afirme se a sequência é recursiva ou não. Quando você analisa aí, dou ênfase aí, observe na tela, a sequência 3, 8, 13 e 18, você vê que existe ali uma relação de dependência dos termos posteriores com o anterior. Né? De 3 passou para 8. Tá, qual foi a ação que aconteceu ali? Vamos dizer que aumentou 5, perfeito. Então, vamos supor que essa seja uma regra. Mas vamos ver se ela permanece desse jeito. De 8 para 13, também aumentou 5. Então, você já vê que existe uma dependência, né? É uma adição ali com o número 5. Então, 13 para 18 também aumentou 5. Então é possível a gente determinar os próximos termos. Então, vamos lá à solução. Como é possível observar, a sequência obedece o padrão de sempre adicionar 5 ao termo anterior. Assim, o quinto termo da sequência vai ser 18 mais 5, que dá 23, e o sexto termo vai ser 23 mais 5, que dá 28. Observe bem que se tivéssemos que determinar o sexto termo, a gente não poderia inferir que era 28. Por quê? Porque eu não sei qual foi o quinto termo. Então existe ali uma dependência. Se existe uma dependência, essa sequência vai ser chamada de quê? Sequência recursiva. Então, como você pode observar, a sequência é recursiva, pois os termos seguintes necessitam dos termos anteriores. Eles são dependentes. Vamos observar aqui o nosso exemplo 2. A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. 7 primeiros números primos. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Será que ela é recursiva ou será que ela é não recursiva? Vamos recapitular. Existe aí uma continuidade? Existe. Existe aí uma sequência lógica, um padrão, uma certa dependência dos termos posteriores. Por exemplo, na nossa sequência temos aí os 7 primeiros números primos. O oitavo termo, o oitavo número primo dessa sequência, é possível encontrar com a noção lógica? Tem alguma regra que lhe permite identificar? Ela começou com 2, foi para 3, então você poderia pensar, aumentou 1. Tá, de 3 foi para 5, aumentou 2. Sim, como é que fica? Aí de 5 foi para 7, aumentou 2. É para aumentar 1 ou é para aumentar 2? Aí de 7 foi para 11, aumentou 4. Oxê, é 1, 2 ou 4? Então, como existe essa aleatoriedade, você consegue perceber que não existe uma certa relação, não existe um certo padrão de dependência. Então, se não existe, ela vai ser chamada de não recursiva. Vamos aí à solução. Como os termos da sequência não necessitam dos termos anteriores, podemos afirmar que essa é uma sequência não recursiva. Ok? Vamos agora ao próximo. Encontrando o termo e identificando a lei de formação da sequência. Vamos observar aqui.
Determine o quinto termo da sequência. Sequência essa que é 2, 4, 8, 16. E em seguida a sua lei de formação. Que seria essa lei de formação? Trair entre parênteses, regra para a obtenção dos próximos termos. É aquela regrinha que é geral. Qualquer valor que você quiser encontrar, qualquer termo dessa sequência que você quiser encontrar, você vai encontrar utilizando essa regrinha, tá ok? Então vamos observar a nossa sequência. Observe bem aí na tela. 2, 4, 8, 16. Existe ali o quarto termo, existe ali o quinto termo que está sendo pedido e depois as reticências, indicando que há uma continuidade. Vamos à solução. Essa sequência é recursiva. Só para você relembrar, ela é recursiva porque você já consegue observar que existe uma dependência, né, de um valor posterior com o anterior, tá ok? Então, ó, o 4 ele depende do 2, o 8 ele depende do 4, o 16 depende do 8 e assim por consequência, tá ok? Podemos perceber que a sequência obedece à ideia da potenciação com base 2. Logo, o quinto termo é 32. Ah, tá ok. Então vamos observar aqui. Ó. O primeiro termo é 2, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 8 e o quarto termo 16. Então o quinto termo vai ser 32. São as potenciações de base 2. Mas que também você pode ter encontrado como 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. 16 dividido por 8 é 2. Voltando. 4 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 vezes 2, 32. Você pode encontrar também dessa forma. Ok? Vamos observar agora a lei de formação. Essa lei de formação aqui, ó, eu posso observar da seguinte forma, que o primeiro termo foi 2. Como nós dissemos que a lei de formação era a potenciação de base 2, aqui eu posso escrever como 2 elevado a 1. Primeiro termo, então esse 1 aí refere-se ao primeiro termo. 2, segundo termo, 4 é igual a 2 elevado a 2. Observe que há uma sequência aí. Terceiro termo é 8, então foi 2 elevado a 3. E aí, com convicção, você consegue observar que realmente é uma sequência da potenciação de base 2. E aqui você pode observar que há uma continuidade. Se você der uma continuidade, o quarto termo, 2 elevado a 4. Quinto termo, 2 elevado a 5. Sexto termo, 2 elevado a 6. Você vai ver que há uma continuidade com essa regra de potenciação de base 2. Então, observe aqui, ó. Assim, podemos dizer que a lei de formação é 2 elevado a n. É uma potenciação de base 2 e expoente n. Mas esse expoente n, por que n? N quer dizer o quê? É a posição do termo. N aí é uma forma generalizada. Se você quiser descobrir o 10º termo, você faz 2 elevado a 10. Se você quiser descobrir o 20º termo, você faz 2 elevado a 20. E aí, por consequência, dando a continuidade. Por exemplo, se quisermos saber o 8º termo dessa sequência, devemos fazer 2 elevado a 8 e encontrar que o 8º termo vai ser 256. Ok? Vamos lá para o próximo. Aqui no exercício 1, questão retirada da UBMEP, temos o seguinte. Observe a sequência de figuras abaixo. Todas elas com a forma da letra Y. Seguindo esse padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Temos como alternativas letra A, 35, letra B, 47, letra C, 50, letra D, 52 e letra E, 60. Vamos observar aqui. Ó. A figura 1, o que ela tem? Quantas bolinhas ela tem? A figura 2, o que ela tem? Quantas bolinhas ela tem? Veja se existe aí uma sequência lógica, uma relação lógica entre um e outro, tá ok? Então, o que eu quis dizer a vocês é, existe ali as reticências, depois da figura 3 existem outras figuras, certo? Mas aí a questão quer saber o quê? E na 15ª figura? Como é que fica na 15ª? Então vamos analisar bem aqui.
A primeira figura, o que ela tem? Ela tem 5 bolinhas. A segunda figura tem quantas bolinhas? Ela tem 8 bolinhas. Se você conseguir observar e tentar trazer uma relação de dependência, você consegue ver que essas 8 bolinhas referem-se ao primeiro mais 3, que no caso seria 5 mais 3. O primeiro y, 5 bolinhas, segundo y, 8 bolinhas, que no caso é o 5 mais 3. Vamos observar se na figura 3 existe uma relação também de aumento, no caso, adicionando 3 em relação ao anterior. Terceiro termo aqui, que no caso é a nossa figura 3. O y, o que ele tem? Tem 11 bolinhas. Ah, tá. Então, de 8, somou mais 3, ficou 11 bolinhas. Então, você vê que ele está adicionando. Mas será que eu preciso fazer todas essas adições até chegar na 15ª figura? Creio que não. Vamos observar aqui. Ó. Esse 11 ele pode ser escrito como 8 mais 3, que é o anterior, que é a da segunda figura, mais 3. Só que, onde pode ser escrito também o 8 mais 3, eu posso escrever 5 mais 3 mais 3. Quer dizer o quê? Que foram duas adições. Se eu estou no terceiro termo, eu fiz 2 adições de 3 com o primeiro termo. Ah, então eu posso permanecer essa regrinha. Se eu quero o quarto termo, eu pego o primeiro e adiciono 3 vezes esse 3. Que é o que você consegue observar aqui. Se eu quero o quarto termo, eu faço 3 adições de 3, que é 3 vezes 3, e adiciono a 5, que é o meu primeiro termo, encontrando aqui 13. Então, eu posso dar continuidade com essa regra. É adicionar a quantidade de vezes anteriores. Se eu estou no quarto termo, eu tenho 3 adições. Se eu estiver no quinto termo, eu tenho 4 adições, mais a adição com 5. Aqui, então, chegamos à conclusão. A 15ª vai ser o quê? 14 adições de 3, que no caso é 3 vezes 14, mais o 5. E aqui eu consigo encontrar essa expressão. Primeiramente, eu resolvo o produto, que é 3 vezes 14, dando 42. Depois, adicionar a 5, dando 47. Chegamos à conclusão que a nossa alternativa é a letra B, 47. Na 15ª figura, teremos aí 47 bolinhas. E aí, você que está fazendo? Faça o cálculo, descubra quantas bolinhas vão estar na figura 20. Tente fazer aí, ok? Vamos lá para o próximo. Exercício 2. A taxa de um determinado condomínio da cidade de Fortaleza é paga de acordo com o andar em que se mora. Vejam só. Quem mora no primeiro andar paga R$ 105. Quem mora no segundo andar paga R$ 120. Sabendo que os valores a serem pagos obedecem a esse padrão de adicionar R$ 15 ao valor anterior, quanto vai pagar em reais quem mora no 10º andar desse condomínio? De fato, você não precisa sair adicionando 15 até chegar no 10º. Observe bem. Temos um padrão, temos uma adição. Partimos do primeiro andar para o segundo andar e houve um acréscimo de R$ 15. Vamos aqui para a nossa solução. Como o primeiro andar, quem mora no primeiro andar paga R$ 105, quem mora no segundo andar vai pagar 120, eu tenho aqui um acréscimo de R$ 15. Mas você vê que eu posso escrever esse 120 como sendo 105 mais 15, que é o quê? O primeiro mais 15. E assim por consequência. Isso refere-se à imagem da figura anterior, das bolinhas. Eu posso fazer o quê? O primeiro mais as quantidades dos anteriores. Então aqui, ó, o terceiro termo, por exemplo, no terceiro andar, né? A gente fala de sequência, então remete logo a falar termo, 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 mas seria o terceiro andar. No terceiro andar, 120 mais 15. Esse 120 mais 15, como você pode ver, ele está fazendo o quê? Ó? Adicionando, no terceiro termo, está adicionando 2 vezes o 15 mais o 105, que é o primeiro, dando aí 135. Então, se no terceiro termo eu faço 2 adições de 15 mais o primeiro termo, então no 10º termo eu faço 9 adições de 15 mais o primeiro termo. Então, chegamos aqui a 105 mais
9 vezes 15. Então, novamente falando, se eu quiser descobrir o 20º, no 20º andar, eu faria 19 adições de 15 mais o primeiro termo. Mas como a nossa questão está querendo saber só o décimo, vamos ficar por aqui mesmo. Não vamos subir muito nesse andar, não. Então, no décimo termo, no décimo andar, teremos 105 mais 9 vezes 15. Novamente, repito, nessa expressão eu faço o primeiro produto. 9 vezes 15, 135, mais o 105, chegando a 240. Então, quem mora nesse décimo andar desse condomínio vai ter que desembolsar aí, ó, R$240 de condomínio. Ok? Obrigado por terem assistido a essa aula. Espero que tenham gostado. Continuem assistindo aqui os vídeos e as aulas do EducaPE. Se possível, entra lá no canal e comenta ou dá alguma sugestão. Ok? Obrigado.